Olá a todos e a todas, nós vamos continuar aí o nosso curso de Ciências do Ambiente e nessas próximas 3 aulas nós vamos falar sobre energia, ou como eu chamei aqui, gestão da energia. Certamente alguns aspectos ou temas que nós vamos tratar nessas próximas 3 aulas, eles são comuns aos cursos de vocês, outros não, mas o grande motivo ou a grande motivação que está por trás dessas 3 aulas é justamente tentar responder esta primeira pergunta que eu já coloco nessa nossa primeira aula de gestão de energia. Por que mudar a matriz energética? Existe essa tendência, né? Existe essa grande motivação, motivos esses eu acho que ficou claro desde as nossas primeiras aulas, mas existe essa tendência de propor novos meios de se produzir e de se consumir energia. Nas 2 primeiras aulas dessa tríade, nós vamos falar mais do lado da oferta, energias diferentes, alternativas, que podem ser ofertadas para o uso final. E na última aula dessa tríade, né, ou seja, na aula 13, nós vamos falar um pouco mais do lado da demanda. Falaremos sobre eficiência energética. Eu gostaria de começar esse tema na aula de hoje falando sobre bioenergia. Um tema, talvez um nome um pouco novo para vocês, pode dar a impressão de ser algo um pouco esotérico, mas se esoterismo tem a ver com antiguidade, certamente é esse o rumo certo, porque, embora seja um nome novo, nós vamos perceber na aula hoje que é uma fonte energética que tem acompanhado a civilização humana desde os seus primórdios. Como sumário da aula de hoje, gostaria de apresentar essa grande motivação para as nossas próximas 3 aulas, por que mudar a matriz energética. Falaremos já agora, né, sobre bioenergia, definições gerais, o que é, como se produzir, um panorama da bioenergia no Brasil e no mundo, apresentando para vocês agora já um tipo de bioenergia, né, que são os biocombustíveis convencionais e avançados. O foco certamente que nós vamos dar aqui são os biocombustíveis líquidos, e gostaria de pensar, e a palavra é essa mesmo, pensar um aspecto ou uma forma de nós analisarmos a sustentabilidade desses sistemas alternativos que têm como finalidade primeira, talvez, substituir os sistemas convencionais. Vamos já adiantar, né, os sistemas fósseis de energia. Bom, a pergunta que eu faço inicialmente para provocá-los no início dessas 3 aulas é: por que mudar a matriz energética? Esse gráfico ele se repete porque nós vimos nas nossas primeiras aulas desse curso. Esse gráfico ele mostra o Total Primary Energy Supply, a oferta interna de energia global. Não tem muito sentido. Num país, quando você fala de oferta interna, você soma as importações e subtrai as exportações, ou seja, o que é ofertado para aquela nação, para aquele país. Mas no caso do mundo, né, uma vez que ainda nós não temos transações com sociedades extraterrestres, na verdade está tudo embutido, não é? Mas é o que é ofertado de energia primária no mundo hoje. Entenda a energia primária, né? Aquela energia que não teve nenhum processo de conversão para atender uma determinada demanda específica do consumidor final. Então, no rol de fontes de recursos energéticos primários, você não tem eletricidade. Eletricidade é um típico exemplo da energia que nós chamamos de energia secundária. É aquela produzida, não é, justamente por processos de conversão energética a partir de recursos primários, ok? Então, aqui que nós vemos, né, já um repeteco do que nós vimos na nossa primeira aula, é que o mundo ele é baseado em recursos, primeiro, não renováveis. Então, nós temos aqui o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Então, são recursos fósseis, né? Isso daí deve dar algo em torno de 70% a 80%, então 75%. E se nós assumirmos, né, recursos não renováveis, além desses 3 aqui, nós somamos também a energia nuclear. Então, cerca de não renováveis, né? Não renováveis. Cerca de 80% do desenvolvimento humano baseia-se em recursos que não se renovam numa escala humana de tempo.
sem entrar em aspectos ambientais que já são fartamente conhecidos, né? Principalmente os recursos fósseis estão fartamente estigmatizados por essa questão de aquecimento global, mudanças climáticas, o que é um fato. Se nós analisarmos numa ótica assim, de soberania nacional, segurança energética, é uma coisa que chama a atenção. Porque o desenvolvimento que, falando de maneira geral, né, que faz com que nós tenhamos essa relação aqui online agora, o meu computador ligado, toda essa estrutura, a sua casa, na onde você está sentado assistindo essa aula, tudo isso se baseia em recursos que não se renovam numa escala humana de tempo. Recursos que vão acabar. Então, tentando responder por que mudar a matriz energética, talvez a primeira ideia que vem à cabeça, que é o que pelo menos apareceu na cabeça do pessoal na década de 70, quando teve a crise do petróleo, né? Nós não podemos depender de uma fonte só. E outra, nós não podemos depender de uma fonte que não tem essa renovabilidade, que ela não se torna disponível na mesma escala que eu necessito dela. Ok? Então esse é um primeiro ponto. Um outro ponto, e aí nós já caminhamos para um aspecto, né, um espectro um pouco mais geopolítico, que tem tudo a ver. Esse daí é o problema que nós temos da dependência de poucas fontes e de fontes que não se renovam. E como nós vamos ver no próximo slide, que fontes que estão largamente disponíveis em poucos países no mundo. Aqui nós temos a variação do preço do barril de petróleo, né, do WTI, que é do Golfo do México, é um óleo marcador, muito utilizado. E já considerando a inflação, ou seja, já está corrigido, né, esses valores aqui, o que nós vemos é o seguinte. Na década de 70, foi uma década marcada pelos dois grandes picos do petróleo, não é? Primeiro do embargo ao OPEP, em função do apoio da Arábia em guerras que aconteceram ali no Golfo, no Oriente Médio, né? Então, da noite para o dia, isso daí chamou muita atenção. O preço do barril de petróleo, ele vinha aí em algo de $30 em média o barril, da noite para o dia subiu para um pouco mais de $60. Isso considerando uma sociedade que na época era extremamente baseada, muito mais do que hoje, baseada em recursos fósseis. O desenvolvimento naquela época, ele tinha uma dependência muito grande de recursos fósseis. Então, esse pico que nós temos aqui, por aspectos tipicamente políticos, ele já fala, poxa, né, aqui acendeu muitas luzes, né? Olha, nós não podemos depender de um recurso só, né? Tanto é que nós temos, né, na sequência, no final da década de 70 e 78, a Revolução do Irã, esse barril que acompanhou a década de 70 na ordem de $60 a $70, subiu para mais de 120 no final da década de 70 e 78, e é justamente nessa década que nós vemos grandes movimentos no mundo para a busca de alternativas ao combustível fóssil. O Plano Pró-Álcool, por exemplo, nasceu aqui. A discussão de sustentabilidade, emissão de gás de efeito estufa era uma coisa muito pequena na época. A ideia aqui, não é? Pelo menos a primeira resposta que apareceu para essa pergunta, por que mudar a matriz energética, era justamente isso. Nós não podemos depender de um recurso só, né? E nós vemos que o preço do barril de petróleo tem essas variações, sempre associado a aspectos, ou majoritariamente associado a aspectos políticos, né? E nós vivemos aí, nesses últimos 40 anos, nessa dependência de altos e baixos. Uma das grandes justificativas também políticas que se dá é o seguinte: as maiores reservas provadas, ou seja, aquelas que é possível explotar, que é possível tirar petróleo dali, eu nem estou falando da qualidade do petróleo, mas com as tecnologias atuais é possível eu explorá-lo, nós observamos que as reservas provadas hoje, ela está ali monopolizada por 4 países, basicamente, né? Irã, Venezuela, Rússia e Arábia Saudita. Irã, Venezuela, Rússia e Arábia Saudita. 3 desses países, pelo menos, né, Arábia Saudita, Venezuela, talvez hoje possamos colocar nesse meio, e Irã, são países que não têm, podemos dizer assim, não estou fazendo juízo de valor, mas ele não tem uma transparência política, né? Mecanismos políticos claros que a sociedade internacional poderia acompanhar ou poderia, enfim, questionar, não é? Então, em função disso, nós temos grandes produtores, né, a leitura que pelo menos eu faço desse gráfico, que os maiores produtores de petróleo do mundo, recurso do qual grande parte do mundo depende, petróleo e gás natural, né?
grande parte do mundo depende, é muitas vezes uma caixa preta. Você tem dificuldade, às vezes, de projetar preço, você fica... são grandes moedas de troca para esses países, né? Em função de posições ideológicas, políticas, então fica um pouco complicado tirar esse grande peso, né, de formação política do país mesmo, das possíveis interferências que isso daí pode ter no petróleo e, consequentemente, na economia mundial, que depende muito dele, né? Um outro aspecto nessa tentativa de responder essa pergunta é essa. Esse gráfico, pelo menos o segundo gráfico, nós vimos nas nossas primeiras aulas, né? Aspectos agora na segunda parte, né? Aspectos ambientais. Nós temos aqui o consumo per capita de energia, ele é cada vez maior. Quanto maior o desenvolvimento de uma nação, maior o consumo per capita de energia, até aí tudo bem, mas o grande problema é que esse consumo geralmente é baseado em recursos fósseis. E a utilização de recursos fósseis é o grande vilão, isso é um pouquinho diferente no Brasil, mas é o grande vilão de emissões de gás de efeito estufa. Tanto é que nesse gráfico aqui do lado isso é comprovado. Quando nós tiramos aspectos de mudança do uso da terra, nós observamos que esses mesmos países cujo desenvolvimento está associado ao aumento do consumo de energia per capita são os países com as maiores emissões de gás de efeito estufa per capita. Ok? Então, são esses os dois problemas, digamos assim, não digo problemas, mas são os dois pontos que vale a pena mencionar na tentativa de responder ou de motivá-los, né, ou de justificar esse conceito sobre o qual vai ser construída as nossas próximas 3 aulas, né, a começar pela aula de hoje. Por que mudar a matriz energética? Por uma questão de segurança energética e soberania nacional, depender muito de recursos não renováveis, né? De onde vêm esses recursos? Então, essa grande dependência da volatilidade do preço. E por aspectos ambientais, que fartamente nós falamos aí nas nossas aulas, em primeiras aulas desse curso, né, quando nós falávamos de mudança climática. Bom, trazendo alguns números aqui para vocês, e esses dois gráficos, eles representam, né, de certa forma, a mesma coisa que eu falava no gráfico anterior, ou seja, nós temos aqui a oferta de energia primária, Total Primary Energy Supply no mundo, na década de 70, em 2017, então fartamente baseado em recursos fósseis, né? E aqui nós temos já os números em percentual, em petróleo, carvão mineral e gás natural. O aumento da oferta de energia, ele é visível aqui, né? Então você tem um delta positivo, justamente porque houve um aumento do consumo de energia, né? Desenvolvimento e assim por diante. E aqui nós temos um gráfico do Total Energy Consumption. Então, já considerando as eventuais conversões de recursos primários para recursos secundários, para energia secundária para abastecer o uso final. E por isso que aqui aparece a eletricidade, né? Muito dessa eletricidade, parte desses recursos, como óleo, gás natural, é utilizado para produzir eletricidade. Então já está embutido nessa eletricidade, mas nós temos o consumo de derivados de petróleo, de carvão mineral, de gás natural diretamente, ok? E de biocombustíveis aqui também. Chama a atenção, e já entrando no tema dessa nossa aula, né, que a utilização de biomassa ou de bioenergia tem aí, da década de 70 até 2017, algo em torno de 10% da energia ofertada no mundo é proveniente da biomassa, né, algo em torno de 10%. Isso não difere tanto, né, em termos de consumo também, já pensando no usuário final. Cerca de 10%, esse é um número interessante vocês guardarem, da energia ofertada e consumida no mundo é proveniente da biomassa. E na onde que se consome energia, né? Isso daí refere-se muito aos grandes emissores de gás de efeito estufa, uma vez que o consumo de energia ele está baseado em recursos fósseis. É muito parecida a essas contribuições, mas aqui eu estou falando de consumo de energia no usuário final. Em termos mundiais, transporte é responsável por 40%, grande responsável pelo consumo de energia no mundo hoje é o setor de transporte. 40% da energia consumida no mundo hoje é destinado ao setor de transporte. Cerca de 20% só a carros para passageiros, né, não veículos coletivos. Então, nós vemos aí que toda tentativa, por isso justificando, né, a tentativa de transição energética está
de uma forma ou de outra, sempre vai se associar a transporte, alternativas energéticas para o transporte. Isso que certamente você já deve ter percebido isso. Nós temos aqui, em termos mundiais, um consumo importante residencial. Isso não é verificado no Brasil, mas residencial principalmente para países frios, que geralmente são os países mais ricos, que consomem mais energia, mais sistemas de calefação, né? Nós temos aqui o setor de serviço, o setor de manufatura, né, indústria. E aqui, fazendo um paralelo, nós temos o consumo final por setor no Brasil. E o que nós observamos é que o transporte, da mesma forma, ele é relevante, mas aqui ganha uma relevância um pouquinho maior o setor industrial, enquanto o setor residencial tem uma diminuição, grande parte pela falta de necessidade de calefação, que é o que nós vemos nos países ricos e não vemos aqui. Mas assim, de novo, quando nós falamos de transição energética, tanto num panorama mundial quanto num panorama nacional, o setor de transportes ele acaba sempre estando na linha de frente. Bom, uma das formas, que é o que nós vamos discutir na aula de hoje para vocês, para propor, né, para promover essa transição energética, é a bioenergia. Não só para o setor de transportes, mas para outros setores, né, mas é a bioenergia. E a bioenergia, eu chamo que ela é o início de tudo, e vocês vão entender no próximo slide por quê, mas historicamente, não é? Eu vou apresentar no próximo slide a definição formal de bioenergia, mas historicamente nós percebemos que ela é o início de tudo, porque talvez a primeira forma ou a primeira maneira de conversão que o ser humano pôde se beneficiar, conversão energética, que o ser humano pôde se beneficiar foi utilizando a bioenergia, que é essa daqui, que é queimando lenha. Lenha é uma biomassa, é uma forma de bioenergia. Então a descoberta do fogo, desde os primórdios, como eu dizia inicialmente, do início da civilização, existe a bioenergia, ela acompanha o ser humano, né? É claro que processos de conversão energética, de modo que oferecesse ao ser humano, à sociedade, combustíveis com uma intensidade energética maior. Intensidade energética nesse aspecto, entenda da seguinte forma. Enquanto eu tenho uma lenha, né, que ela me fornece em torno de 10 a 15 megajoules de energia por quilo de lenha, aqui eu tenho um carvão vegetal, né? Um carvão vegetal que tem algo em torno aí de 20 a 30 megajoules de energia por lenha. Então são processos, é o processo de carbonização, e esse processo ele faz com que para cada quilo daquele determinado recurso energético eu tenha mais energia embutida. Então isso facilita em logística, né? A eficiência do processo como um todo, ela acaba sendo favorecida, né? Em vez para atender uma determinada demanda eu preciso de 10 unidades, agora eu preciso pela metade, preciso de 5 apenas unidades, porque nessas 5 unidades eu tenho a quantidade de energia que eu teria em 10 em recursos anteriores. Aqui nós temos, porém, grande parte das florestas foram desmatadas, principalmente nos países que se desenvolveram inicialmente, né, tiveram acesso à Revolução Industrial. Logo depois entrou o carvão mineral, né, com um conteúdo energético semelhante ao carvão vegetal. Tem vários tipos de carvão mineral, uns mais, outros menos, mas é algo parecido com 30 megajoules por quilo, mais ou menos, tá? Mas é claro que os recursos energéticos, você tem que usar os recursos energéticos que você tem na mão, né? E a falta de madeiras, o aparecimento de alguma legislação ambiental para impedir o desmatamento para produzir carvão vegetal, mas principalmente a falta mesmo do recurso e o aparecimento do carvão mineral, que aí é um recurso fóssil, começou a ser utilizado. E por fim, nós temos aí do final do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, que nos acompanha fortemente até hoje, é o petróleo, né? Então aqui eu estou falando de um recurso sem ser refinado, mas estou falando de um recurso com 40 megajoules por quilo, mais ou menos, né? E aí a questão da disponibilidade, tem muitos aspectos políticos envolvidos, a maneira como a indústria do petróleo foi feita, não é? Sem nenhuma competição naquela época, sendo mais eficiente, fez com que todo o desenvolvimento que nós vemos da segunda metade do século XIX para frente fosse baseado em petróleo. A visão que nós temos de desenvolvimento hoje, ela é muito baseada em petróleo, né? Quando nós falamos de sustentabilidade, quando nós falamos de transição energética, muitas vezes é uma quebra de paradigma, porque nós nascemos nessa realidade.
né? E ninguém melhor do que quebrar paradigmas de maneira pragmática do que engenheiros, do que vocês, ok? Bom, então vamos começar a definir o que é bioenergia. Bioenergia, por definição, isso é uma definição formal, né? Ela é toda e qualquer forma de energia associada a formas de energia química acumulada mediante processos fotossintéticos recentes. Deixa eu traduzir isso daqui. Na fotossíntese, nós temos, sem entrar em detalhes, né, mas nós temos, em termos energéticos, o acúmulo da energia solar, que incide na planta, em moléculas de glicose. Né? Então, isso aqui é a reação clássica de fotossíntese, não depende apenas do sol, nós temos que ter água, absorve CO2, através da luz solar, e aqui vem grande parte da energia. Essa energia é acumulada em glicose e libera oxigênio. A glicose é um building block, ou seja, é um bloquinho de construção que vai construir outras, a parede celular, outras, enfim, compostos vegetais, né? É utilizado para isso. Bom, a grande ideia que está por trás da bioenergia, e como está nessa definição formal, é que é uma energia acumulada. Então, a bioenergia nada mais é do que a energia solar acumulada em ligações químicas. Ligações químicas que compõem moléculas e essas moléculas que compõem vegetais. Quando você queima uma lenha, você, num fim último, está utilizando uma energia solar. Ah, professor, mas petróleo é a mesma coisa, mas carvão é a mesma coisa. Só que a grande diferença é que o ciclo de renovabilidade de recursos bioenergéticos é bem menor. São processos fotossintéticos, e aqui fala recentes. Por isso que a bioenergia ela sempre está associada com renovabilidade. Já dando um spoiler aqui para vocês. Ser renovável não implica necessariamente em ser sustentável. Fique claro isso para vocês. É uma das grandes mensagens que eu gostaria que vocês levassem desse curso. Acabar com essa repetição burra, desculpe o termo, de conceitos. Ser renovável não significa ser sustentável. E a bioenergia, por definição, ela é renovável. Ela é renovável, ok? Bom, em termos de eficiência fotossintética, só para vocês terem uma ideia do trabalhão que existe, né? Ou uma ideia numérica, de ordem de grandeza do que nós estamos falando de acumular energia solar em ligações químicas. Em termos de eficiência fotossintética, ou seja, qual que é o percentual de energia solar que eu consigo acumular, valores bem medianos aqui, tá? Médios, uns são mais, outros até menores, mas é que eu consigo acumular em vegetais. Bom, supondo que 100 unidades de energia solar incidisse numa planta e os processos fotossintéticos acontecessem, já falo aqui para vocês que cerca de 50% dessa energia ela seria perdida, ela não seria perdida no sentido assim, não seria utilizada para o fim da fotossíntese, justamente que essas 50 unidades que não são utilizadas, elas referem-se às bandas, né, aos comprimentos de onda que não estão dentro do que nós chamamos de radiação fotossinteticamente ativa. Ou seja, o comprimento de onda de 400 a 500 nanômetros é aquele comprimento de onda que a planta prefere, que ela usa, né, por aspectos de evolução, né, mas que ela usa para fazer fotossíntese. Então, o que está fora dessa franja não é utilizado. Então, aqui nós já temos uma perda de 50%. Existem perdas de reflexão, absorção incompleta, absorção por pigmentos que não são fotossintéticos. Existem perdas, a planta ela não só gera energia, ela não faz fotossíntese, mas a planta respira também. Existe um mecanismo inverso ali, né? Onde ela emite CO2 e absorve O2, ela respira. Então, aquela energia que veio do sol, a planta utiliza para viver também. Ela não só acumula, né, e disponibiliza para a gente queimar uma lenha e fazer um churrasco. Não, ela também precisa daquela energia para viver, né? E no final das contas, o que vai sobrar para a gente das 100 unidades é de 1 a 0,3 unidades de energia, de bioenergia, né, acumulada mediante processos fotossintéticos recentes. De novo, em função de ciclos fotossintéticos, essa eficiência ela acaba variando, né? Ela acaba variando. Ok. Bom, a bioenergia ela é apresentada, não é? Ela é oferecida à sociedade através
já usando um termo também muito comum, biocombustíveis, né? Então, biocombustíveis nada mais é do que uma forma de denominar como, ou de tentar classificar, categorizar como a bioenergia é apresentada ao usuário final. E numa tentativa de classificar esses biocombustíveis, nós temos os biocombustíveis florestais, baseados em madeira, ou seja, combustíveis diretos da madeira, indiretos da madeira, como resíduos, galhos, né? E de madeira recuperada. Madeira reciclada também entraria aqui. Biocombustíveis não florestais, então são chamados de agrocombustíveis, e aí sim nós temos plantações energéticas, né? Cana-de-açúcar, soja, milho, plantações essas que são também utilizadas para a produção de alimento, mas podem ser utilizadas para produzir biocombustíveis, como nós vamos ver no início da aula. Subprodutos agrícolas, palha, por exemplo, subprodutos animais, sebo bovino, excrementos de animais, acaba sendo uma bioenergia. Subprodutos agroindustriais, nós vamos ver no processo produtivo do etanol de cana, existem a produção de vários subprodutos, que é bioenergia, tem o seu potencial. E por fim, numa classe que não mistura com as outras, mas que tem um grande interesse hoje em dia, que são os resíduos sólidos urbanos. Okay? Então, uma tentativa aqui de classificar os biocombustíveis. E esses biocombustíveis, claro, são as matérias-primas, né? Minto. São os biocombustíveis produzidos a partir de matérias-primas, eles são entregues ao usuário final através de variadas rotas de conversão. Esse gráfico aqui, embora ele seja de um estudo um pouco antigo do IPCC, né? Muitas coisas aí, eu acredito que algumas já estão em fase de consolidação, mas entenda esse gráfico como sendo as rotas que já são comerciais, são aquelas que estão representadas por linhas consolidadas, e as rotas que por algum motivo é muito caro ou aspectos tecnológicos que não foram resolvidos, são essas rotas em linhas pontilhadas. Nós vemos de um lado a matéria-prima, as rotas de conversão e, por fim, a maneira como essa bioenergia é entregue ao usuário final. Então, ela pode ser entregue na forma de calor ou eletricidade, heat and or power, como está escrito no primeiro, e você vê aqui que as formas de produção de calor e eletricidade, todas elas estão consolidadas, né? Então, nós começamos aqui a mais clássica, não é? Mais antiga, que é a combustão, a queima de uma lenha, por exemplo, para gerar calor, né? Nós temos uma outra forma de entregar ao usuário final, que são os combustíveis líquidos, né? Alguns já consolidados, como o biodiesel, é produzido através da transesterificação, ou o diesel verde, que fala-se muito hoje em dia, que é produzido através da hidrogenação de óleos vegetais, nós vamos ver no finalzinho da aula isso, né? Nós temos os alcoóis, chamo a atenção aqui para vocês, o etanol, que ele é produzido através, nessa segunda aqui, né? O etanol, que ele é produzido através da fermentação, né? De matérias-primas açucaradas ou amiláceas. Tem outros combustíveis, né? O biometano, o hidrogênio, mas esses dois, os combustíveis, os biocombustíveis gasosos, né? Eles estão aí em fase de consolidação, alguns já até mais consolidados, mas do lado de cá, né? Antes de nós falarmos de biocombustível, nós temos aqui a matéria-prima e as matérias-primas, né? Uma outra forma de classificação, mas matérias-primas oleaginosas, matérias-primas açucaradas, matérias-primas lignocelulósicas. É possível, através de madeira, de dendrocombustíveis, você chegar até combustíveis líquidos, não apenas calor e energia. Resíduos sólidos urbanos biodegradáveis, né? E aqui organismos fotossintéticos como os biocombustíveis de alga, que ainda tem que percorrer muito caminho para chegar num nível de comercialização. Ok? Bom, quando nós falamos de bioenergia, devemos nos importar também com um potencial. Ok, bioenergia é uma forma antiga que acompanha a civilização até hoje. O contexto dessas 3 aulas é aquela pergunta, né? A transição energética. Então, ok, vamos estudar o potencial da utilização da biomassa para promover essa transição energética. Nessa linha pontilhada aqui em cima, nós temos o consumo primário, melhor, de energia primária no mundo. E de 2008 não é tão diferente de hoje. Hoje nós estamos falando de algo em torno de 490
exajoule, né, de energia no mundo. E o que nos chama a atenção é o seguinte: quando nós pensamos na possibilidade, né, 2 pontos nesse gráfico chamam a atenção. Quando nós aventamos a possibilidade de discutir o potencial de bioenergia frente ao consumo que nós temos ou que nós demandamos de energia hoje, sendo esse consumo majoritariamente dependente de recursos não renováveis, nós observamos o seguinte: a estimativa desse potencial ela é muito variada. Esse estudo, que vocês podem ter acesso através desse link aqui em cima, cada ponto representa um estudo e essas linhas entre esses pontos são aqueles estudos que trabalharam com ranges, né? Ou seja, com intervalos de estimativa considerando incertezas. Então, principalmente quando nós falamos das plantações energéticas, né, das energy crops, principalmente aquelas associadas aos agrocombustíveis, nós vemos uma grande diferença, né, de estimativas. Estimativas que podem ser 10%, 5% referente ao consumo global, a estimativa que pode ultrapassar em 2 vezes o consumo global. Ou seja, existe essa grande incerteza. Mas um ponto que chama a atenção é o seguinte: energy crops, plantações energéticas, agrocombustíveis, eles geralmente têm um potencial bioenergético maior, potencial bioenergético no sentido de uso da biomassa, maior do que resíduos. Existe essa tendência muito louvável, interessantíssima, de se utilizar resíduos para fazer combustíveis. Ok, vamos em frente, mas entenda que resíduos, além de aspectos, dificuldade de coleta, às vezes você precisa de processos de purificação desses resíduos para o processo químico em si, mas o potencial geralmente ele é pequeno em relação aos energy crops. E nessas energy crops nós temos aqui, se eu não me engano, esses estudos eles já descontaram terras utilizadas para a produção de alimentos. Então nós temos aqui released agricultural land, ou seja, terras deixadas, né, que estão sobrando aí, digamos, agricultáveis. E essas terras aqui são terras boas, né, com uma boa qualidade de solo, o que planta dá certo, né? E é claro que essas terras boas, elas são terras que apresentam maior potencial, né? Elas eventualmente, se cultivadas com plantações energéticas, cana destinada à produção de etanol, soja destinada à produção de biodiesel, eventualmente elas estariam associadas a um grande potencial bioenergético. Entenda de novo, potencial bioenergético no sentido de potencial de produção de bioenergia. Okay? Só que o grande problema é que essas terras aqui, isso daí é um dos grandes aspectos interessantes e muito discutidos quando nós falamos de bioenergia, é a eventual competição da bioenergia com alimento. Competição com food, com comida, né? Então, embora nesses cenários eu estou tirando as terras destinadas à produção de alimento, eventualmente eu poderia utilizar essas terras ou demandar essas terras em função do aumento da população, sei lá, para a produção de alimento, e não, eu estou produzindo bioenergia. Então, isso daí é um grande ponto que nós devemos analisar caso a caso. É claro que se nós utilizarmos grassland, como por exemplo biomas de savana, cerrado, existe um potencial um pouco menor, só que aqui tem um outro aspecto importante, né? É o aspecto do ecossistema. A sustentabilidade ela tem que ser entendida de maneira não só econômica, mas tem a parte ambiental também, né? Tem a parte ambiental e muitas vezes você desmatar um cerrado, por exemplo, né? É o que nós temos discutido recentemente no Brasil para plantar oleaginosas, para produzir biodiesel. Poxa, mas aquilo ali é um ecossistema, né? Ali, né, aquele ecossistema, existem espécies em equilíbrio e você mudar aquele ecossistema tem impactos ambientais consideráveis. Quando nós pegamos terras degradadas, aí já são terras com baixa produtividade, muitas vezes tem um potencial menor, mas muitas vezes, utilizando tecnologias conhecidas, esse potencial ele pode aumentar um pouco. E terras de pastagem, né? No caso do Brasil, pastagens, a utilização de pastagens, a intensificação das pastagens, né? Ela tem justificado muito o aumento da produção de cana-de-açúcar. E aqui, por fim, nós temos as áreas florestais, né? Não sei dizer para vocês se essas áreas florestais, elas consideram florestas nativas, eu acredito que não. Mas quando nós falamos de
o uso de biomassa para produzir energia, entenda, existe essa competição, essa preocupação sempre com alimento, essa competição com ecossistemas, a destruição de equilíbrio existentes de ecossistemas, né? E é claro, o próprio desmatamento mesmo de florestas nativas para produzir bioenergia e assim por diante. E os resíduos, que seriam aí os grandes protagonistas, o potencial deles é baixo. Então esse é o cenário que atrás de tudo isso uma grande incerteza de estimativa, né? Mas enfim. Vamos dar uma olhada como é que é o uso da bioenergia em países, né? Até agora apresentei para vocês uma visão mais genérica, global, mas países ricos, né? Países da OCDE, geralmente são países cuja contribuição de biocombustíveis ou de bioenergia é muito pequena, é uma coisa menor que 10%. Países não OCDE, e aqui entra o Brasil, nós temos uma contribuição maior que 10%, algo que chega em torno aí de 20%. Nós pegarmos, por exemplo, a África, a contribuição da bioenergia, ela chega a 45%, 50%. Então, nesses 3 slides que eu mostrei para vocês, existe sim, de fato, um preconceito que bioenergia, primeiro, não é uma energia moderna, é uma coisa antiga, ultrapassada, e segundo, bioenergia sempre está associada a países pobres. Países, quanto mais pobre, mais bioenergia usa. Mas o que nós vemos hoje em dia é o seguinte, o consumo global de bioenergia, pelas estimativas, é uma estimativa antiga, mas que não está tão distante das estimativas um pouco mais atuais. O consumo global de bioenergia é cerca de 45 exajoules, né? Só que nós observamos essa mesma bioenergia que sofre um certo preconceito de que ela está associada a países de baixo desenvolvimento, a países pobres, essa bioenergia ela tem 2 vertentes, ela tem 2 faces. Uma que nós podemos chamar de bioenergia tradicional, ou seja, bioenergia geralmente utilizada para usos domésticos, geralmente associada a processos de conversão ineficientes, muitas vezes associados a impactos de poluição, né? Então, queima doméstica, lenha em casa, emissão de particulados, então impactos na saúde, né? E nós temos uma face crescente que é a bioenergia comercial, usos modernos dessa bioenergia. Entenda, usos modernos, processos de conversão mais eficientes e que oferece essa bioenergia a usuários finais com demandas diferentes, né? Geralmente a bioenergia tradicional é para produzir calor. Aqui eu posso produzir calor mais eficiente, biocombustível líquido de forma mais eficiente e eletricidade, ok? Isso aqui é um outro gráfico que fala a mesma coisa do anterior, mas veja, nós temos aqui a utilização da bioenergia na forma tradicional. Então, em termos de energia primária, nós estamos falando de 43 exajouliano, geralmente em países pobres, né? Só que nós vemos um crescimento da utilização da bioenergia num panorama mais moderno, e aqui você entende a produção de biocombustível, de biogás, num valor menor, 25% desse valor, né? Só que quando nós analisamos os processos de conversão energética dessa energia primária para entregar para o consumidor final o modo, né, o tipo de energia de interesse do consumidor final, quer seja biocombustível, eletricidade, biogás, calor, enfim, né? Nós observamos que essa bioenergia tradicional, como falava anteriormente, está associada a processos cuja conversão ela é menos eficiente, e a bioenergia moderna está associada a processos cuja conversão, em médias, é mais eficiente. Então, quando você vê, no ponto de vista do usuário final, que dispõe da bioenergia no formato que ele demanda, nós observamos que a utilização de biomassa ou de bioenergia nos moldes tradicionais ou modernos são praticamente os mesmos, né? Bom, quando nós fazemos, vamos saber, né, tentar responder essa pergunta, se bioenergia é sinônimo de baixo desenvolvimento. Quando nós fazemos esses mesmos gráficos, aqui eu não coloquei IDH, aqui eu já coloquei renda per capita. Nós observamos que, ok, a bioenergia de maneira geral, que majoritariamente ela é consumida hoje nos moldes tradicionais, ela é uma coisa muito comum em países pobres, né? Países pobres, países em desenvolvimento. Porém, nós observamos países ricos
e esse número tem aumentado, cuja contribuição, que possui, né, países ricos onde a contribuição da bioenergia, ela muitas vezes ela se dá, a contribuição per capita, ela se dá em valores até mais altos que nos países em desenvolvimento, nos países pobres, né? Ou num nível muito próximo. Então, bioenergia, existe esse preconceito que nós devemos quebrar. Nós pegamos, por exemplo, a Suécia, uma grande contribuição da bioenergia, e não podemos falar do Brasil, que está ali no meio, né? Não é um país totalmente pobre, mas ainda não é um país totalmente rico, mas a bioenergia ela se mistura com a nossa história energética. Aqui eu tenho dados de 1970 a 2014, nós observamos que grande parte, a bioenergia, pelo menos em produtos da cana-de-açúcar e lenha e carvão vegetal, corresponde a mais do que 20%, né? Mais do que 20% da energia que é ofertada internamente no Brasil. E o Brasil, quando nós analisamos, né, a participação da bioenergia na oferta interna, nós caminhamos, né, nós percebemos o seguinte, que o Brasil ele saiu na década de 70 de uma modalidade tipicamente, poderia dizer, tradicional do uso da bioenergia. É até difícil de imaginar que em 1970 cerca de 50% da energia consumida no Brasil, da oferta interna de energia no Brasil, era de bioenergia, lenha e carvão vegetal, né? Hoje, essa contribuição ela é menor, praticamente a metade, só que aqui nós temos já uma utilização de uma bioenergia mais moderna, principalmente representado aqui pelos derivados da cana-de-açúcar, etanol, né, basicamente. Bom, gostaria de apresentar para vocês o uso da bioenergia no Brasil. Em termos de geração termoelétrica, de geração de eletricidade, né, a bioenergia na década de 70, ela tinha uma representatividade pequena. Hoje ela tem uma representatividade em termos de geração de eletricidade bem maior, né, algo em torno de 34%, 35% da eletricidade produzida no Brasil hoje é bioenergia. Então, nós observamos, de novo, né, um incremento da importância da bioenergia no Brasil, incremento esse que, na minha concepção, ele retrata exatamente a transição de um uso tradicional de bioenergia para um uso mais moderno, que é, por exemplo, a produção de eletricidade através da bioenergia, né? São processos mais refinados, digamos assim. E quando nós falamos em termos de centrais termoelétricas, geração de eletricidade a partir da biomassa, nós observamos aqui que a contribuição da utilização do bagaço de cana, né, que é um resíduo do processo de produção de etanol, é extremamente relevante. Cerca de 75% da geração de eletricidade a partir de bioenergia no Brasil hoje vem do bagaço de cana. Depois nós temos da lixívia celulósica, que é das indústrias de papel e celulose, e outros, né, madeira em terceiro lugar. Participação da bioenergia já nos setores econômicos, direto, tá? Aqui eu já estou falando da participação de bioenergia secundária, né? De energia secundária. Então, nós observamos de novo, né? O setor residencial na década de 70 era abastecido, 80%, quase 90% do setor residencial era abastecido com lenha. Lenha. Em 2019, isso caiu para 26%. Né? O setor de transporte, por sua vez, chama muito a atenção, porque na década de 70, 1% da energia consumida no setor de transporte era bioenergia, era biocombustível, e hoje nada mais nada menos que 25%. Né? E é justamente falando do setor de transporte que eu não poderia deixar de mostrar para vocês a performance, a história bioenergética do Brasil, que migrou claramente de uma utilização tradicional para uma utilização mais moderna da bioenergia, na forma de biocombustíveis líquidos. Nós vemos aqui o seguinte, que na década de 70, como eu mencionei para vocês, aqui é uma matriz é um gráfico de consumo no setor de transporte rodoviário. Então é a quantidade em energia, não coloquei em volume, né? Mas a quantidade de energia que é consumida no setor de transporte rodoviário, certamente aumentou, né, nos últimos 40 anos, mas o que nós observamos é que antes o setor rodoviário ele era basicamente abastecido por gasolina e diesel. Né? Hoje o diesel ele tem uma preponderância extremamente relevante, né?
mas nós observamos na década de 70, por conta da grande crise do petróleo, né, dos dois grandes picos do petróleo, imagina um setor basicamente baseado em gasolina e diesel, o preço do petróleo vai às alturas, houve a introdução do programa Proálcool, e um dos objetivos do programa Proálcool, né, um dos objetivos foi, o que saiu, né, desse programa, os veículos a álcool, etanol hidratado, o aumento da mistura de etanol na gasolina, o que nós tínhamos no Brasil desde a década de 30. Então, nós observamos nos anos sequentes, né, a grande contribuição que o etanol ele teve para o setor de veículos leves, basicamente. Então, essas camadas azul clara e azul escura representam exatamente isso. E nós temos, posteriormente, em anos de 2005, numa tentativa de propor alternativas ao diesel fóssil, a introdução, né, a inauguração do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel. Né? Então, hoje, o biodiesel em misturas ao diesel, né, ele aí tem uma contribuição ainda pequena, mas tem alguma contribuição em verde, ok? Então, hoje, quando nós falamos no Brasil, nós vemos, assim, dois grandes biocombustíveis utilizados em larga escala, o que representa, de novo, insistir nisso, que o Brasil ele já utiliza a bioenergia de uma forma moderna. Os volumes que o Brasil produz e comercializa de biocombustível é uma coisa, assim, chama a atenção do mundo todo, né? E quando nós falamos de biocombustíveis convencionais no Brasil, cadeias consolidadas, né, mercado consolidado, com regras próprias, é a produção de etanol para substituir a gasolina e a produção de biodiesel para substituir o diesel. Isso daqui é um exemplo bem grosseiro, como vocês podem ver aqui em cima, um exemplo bem grosseiro da produção de etanol. O etanol é produzido, no caso do Brasil, basicamente de cana-de-açúcar. A cana ela é moída, aqui nós já temos a geração de um bagaço, que abastece uma caldeira. Esse caldo ele é filtrado, purificado, e aqui nós temos a geração de um outro resíduo chamado torta de filtro. Parte desse caldo pode ir para a produção de etanol, parte desse caldo pode ir para a produção de açúcar, que está aqui, de etanol, que está aqui, ou eu posso destinar meio a meio, né? Aqui embaixo, só por efeito de curiosidade, você consegue ver nessa tabela a capacidade média produtiva de açúcar por tonelada de cana moída, de etanol por tonelada de cana moída. Mas o que nós vemos é que no Brasil, em função de preços internacionais, de etanol, de açúcar, por exemplo, os usineiros eles acabam fazendo um mix, né? E o mix produtivo do Brasil geralmente fica 40-60. 40% para etanol, para açúcar, 60% etanol ou vice-versa, né? Mas é uma coisa muito regulada pelo mercado externo. O que chama atenção na produção de etanol, particularmente, que é feito pela fermentação, né? Temos aqui a fermentação do caldo, a destilação aqui gera um resíduo, um efluente líquido extremamente concentrado, né? Que é a vinhaça, e aqui eu tenho o etanol hidratado, se for necessário eu seco esse etanol, e aqui eu tenho o etanol anidro, que é o etanol que se mistura na gasolina, né? O que se comercializa no posto que você vê etanol é etanol hidratado. O que chama atenção na indústria da cana é o seguinte: a indústria da cana ela tem a geração de três grandes resíduos, digamos assim, pelo menos a parte industrial: bagaço de cana, torta de filtro e vinhaça. E esses três resíduos hoje eles já têm um destino que confere em termos de métricas de sustentabilidade, de renovabilidade, de emissão de gás de efeito estufa, mas muitas métricas, mas confere à produção de etanol de cana-de-açúcar números, aspectos bem interessantes. Nós vemos, por exemplo, o caso do bagaço. O bagaço hoje ele é basicamente queimado em caldeiras. Caldeiras essas que, através de Combined Heat and Power System, ou seja, sistemas de geração combinada de calor e potência, sistemas de cogeração, abastece a demanda térmica e elétrica da usina e gera eletricidade para a rede. Então, se vocês olharem esse gráfico aqui, geração de bioeletricidade no Brasil, é um gráfico recente, nós observamos que isso daqui são os recursos bioenergéticos, que são utilizados para a produção de eletricidade, ou para jogar na rede, ou para a própria indústria, no caso de açúcar e álcool, consumir. E nós vemos assim que cerca de 9% da eletricidade produzida no Brasil é proveniente de bioenergia, né? Pelo menos bioenergia
desses recursos que eu estou colocando aqui. Ok? Então, a produção de bioeletricidade, ela dá mais ou menos nesse nível. E principalmente capitaneado pela utilização de bagaço de cana. Ok? Bom, nós temos aqui o potencial de geração de biogás. Hoje, tanto a torta de filtro quanto a vinhaça é utilizada para fertirrigação, utilizada na própria cultura da cana, né? E essa torta de filtro e essa vinhaça, elas têm um potencial. Elas poderiam eventualmente produzir biogás. Eu posso produzir biogás até de bagaço, né? Então aqui você vê que pelo tamanho da indústria suco-alcooleira no Brasil, existe um potencial considerável, né, aqui nesse primeiro, de geração de biogás. Ok? Cerca de 40 bilhões de metros cúbicos por ano. Se eu deixar de lado o bagaço e trabalhar apenas com vinhaça e torta de filtro, esse potencial fica em torno de 11 bilhões de metros cúbicos, né? Só deixar claro aqui, cerca de 11 bilhões de metros cúbicos por ano, se eu considerar a produção apenas de biogás a partir da vinhaça e torta de filtro. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, equivale a 15, 20% do que se consome de gás natural. Então, é uma indústria que já tem uma utilização, né, a reutilização de resíduos muito bem consolidados, mas tem um grande potencial ainda. Ok? Bom, em termos de etapa agrícola, eu gostaria de chamar a atenção de alguns pontos aqui para vocês. Toda vez que nós falamos de bioenergia, principalmente de energy crops, plantações energéticas, a etapa agrícola ela vai ditar muitas regras, né, que vai interferir muito na performance de sustentabilidade ambiental, né, do produto, do biocombustível, vai interferir bastante também na questão econômica, né, da viabilidade econômica, e etapa agrícola, é claro, existem aspectos de melhoramento genético e tal, mas está muito associado às próprias características da cultura. Nós observamos, por exemplo, que culturas açucaradas, como por exemplo a cana e a beterraba, eu consigo produzir mais etanol por hectare por conta da produtividade agrícola da própria cana-de-açúcar, em comparação com o milho, por exemplo, né? Então, isso daí acaba interferindo. Entenda produtividade agrícola como sendo a tonelada de cana que eu tiro por hectare, ou a tonelada de grãos de milho que eu tiro por hectare. Então, isso daí acaba interferindo consideravelmente. Hoje, em cana, se eu não me engano, nós estamos em torno de 80 toneladas de cana por hectare, enquanto que milho eu consigo tirar 16, 20 toneladas de grãos de milho por hectare. Isso daí é uma coisa a ser considerada e que vai fazer diferença lá na frente. Ainda na etapa agrícola da cana-de-açúcar, representando mais uma vez como é uma cultura já consolidada, eu chamo a atenção para vocês do seguinte: a colheita da cana. A colheita da cana, antes de 2016, ela era majoritariamente por queima. E queimava-se o canavial justamente para facilitar a colheita. A colheita de cana crua, por exemplo, com corte manual, um homem-dia chegava a tirar 10 a 2,5 toneladas de cana. Com queima, essa produtividade aumentava consideravelmente. Então, por isso que queimava-se o canavial. Claro que tem aspectos de solo, da perda de açúcar que tinha nos colmos, né? Mas queimava-se justamente para facilitar a colheita da cana. O que nós vemos nesse mapa, no ano de 2006, em azul, são os canaviais que eram colhidos através da queima da cana. Por aspectos ambientais, emissão de particulado absurda, né? Por exemplo, aconteceram, né? Foram apresentados e aprovados protocolos agroambientais, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, para reduzir a queima da cana. E reduzir a queima da cana, entenda a colheita de cana mecanizada. E é isso que nós vemos no ano de 2012. Em verde, que está nesse mapa, é justamente os canaviais cuja colheita de cana se dava através dessa colheitadeira, né? Colheitadeira que tem essa capacidade de colheita de 120 a 160 toneladas dia. Claro que tem aspectos de desemprego, né? Sempre associados,
mas é isso que nós vemos no estado de São Paulo. E a colheita da cana crua significa que aquela biomassa chamada de palha da cana, que era queimada, era uma bioenergia queimada, hoje ela fica no campo. E hoje, quando nós vemos o potencial de colheita dessa palha no campo, né, para eventualmente queimar numa caldeira ou até fazer um etanol de segunda geração, que é o etanol celulósico, nós temos um incremento da produção por hectare plantado de cana, né? Então, incremento de produção de etanol. Por isso que a utilização da colheita mecanizada permite que a eficiência de todo o sistema em termos de bioenergia aumente, porque você tem mais biomassa, ok? Bom, em termos agrícolas ainda, nós temos aqui aspectos da produção de cana-de-açúcar no Brasil e nós vemos que a produção tem aumentado, né? Isso aqui é em termos de milhões de toneladas de cana produzidas. No Brasil temos duas regiões muito específicas para a produção de cana, que é a região norte-nordeste, reminiscências aí da colonização, e a região centro-sul, né? Se vocês olharem por esse gráfico, em vermelho nós temos a produção ao longo dos anos, desde a década de 80, da região norte e nordeste, praticamente constante, mas nós vemos incrementos consideráveis na região centro-sul, aqui em azul escuro, capitaneado principalmente pelo estado de São Paulo. Uma produtividade maior de cana não significa apenas a expansão do canavial, mas melhores práticas de cultura, garantindo uma maior produtividade agrícola, por exemplo. Em termos industriais, eu apresentei aquela figura inicialmente para vocês, apenas salientando como que a indústria da cana ela já é meio que economia circular. Economia circular no sentido dos resíduos que gera é reutilizado no campo como fertilizante, o bagaço já é responsável por uma parcela importante de eletricidade no Brasil. Mas nós observamos o seguinte, que a produtividade, que ao longo do tempo aprendeu-se a fazer cana-de-açúcar, aprendeu-se a fazer etanol de cana-de-açúcar de forma eficiente. Então, de novo, essa migração de uma utilização de bioenergia tradicional para uma bioenergia moderna, dentro da própria utilização de bioenergia moderna, como por exemplo a produção de etanol de cana, existem ali várias camadas possíveis de desenvolvimento, de otimização de processo, né? Isso se dá visivelmente nesse gráfico, um gráfico aí de 75 a 2005, e nós observamos que a produtividade agrícola em verde ela aumenta, melhores práticas agrícolas, em tonelada por hectare. A produtividade industrial em litro de etanol por tonelada de cana moída em azul aumenta e, consequentemente, a produtividade agroindustrial em litros de etanol que eu consigo tirar por hectare plantado de cana aumenta também. Então, aqui o que nós vemos são melhorias na indústria sucroalcooleira, né? E isso daí é muito bem representado nesse gráfico ao lado de um artigo que eu sugiro fortemente, que se vocês tiverem interesse, que vocês leiam, do professor Goldenberg. É um artigo antigo, mas muito clássico na área. E esse artigo, ele utiliza o que nós chamamos de learning curve. É a curva de aprendizagem, né? E nessa curva de aprendizagem, você tenta medir qual que é o decréscimo do custo de produção da unidade de um produto em função do acúmulo da produção. Entende-se que quanto mais você produz, mais você aprende a produzir. E aprende a produzir no sentido de otimização de processo, melhorias, melhores práticas de gestão e assim por diante. E o que nós observamos nesse gráfico é exatamente isso. É um gráfico associado ao progresso, digamos assim, à aprendizagem a dois períodos. Esse período de 80 a 85, depois o período de 85 até 2002. Nesse período de 80 a 85, nós temos o que nós chamamos de Progress Ratio, ou seja, razão de progresso de 93%. Ou seja, no final desse período, 1985, o custo unitário, no caso aqui do metro cúbico de etanol, ele é 93% do custo unitário que eu tinha em 1980, né? Então, ou seja, um decréscimo de 7%. Por outro lado, em 85 a 2002, nós observamos um progress ratio mais interessante, de 71%. Um decréscimo, por exemplo, de custos unitários em 29%, né? Então, progress ratio é uma maneira, né, uma forma, está em função justamente da variação
dos custos unitários pela produção acumulada. Assim, em linhas gerais, essa razão de progresso significa o quanto, a maneira como eu calculo, não vou expressar aqui para vocês, mas o quanto que reduz o meu custo unitário de produção quando eu dobro a produção, né? Enfim, isso mostra como que a produção de açúcar e álcool no Brasil já está muito bem consolidada. Bom, esquecendo um pouco o etanol e já falando de substitutos um pouco mais recentes, a produção de biodiesel. Biodiesel, meus caros, é exatamente um conjunto de ésteres que são obtidos a partir da reação de óleos vegetais compostos por triglicerídeos com álcool. Nessa reação você tem a produção de glicerol ou glicerina. Então você submete esses triglicéridos, que compõem grande parte dos óleos vegetais, a etanol. Esta cabeça aqui, ela é tirada fora, digamos assim, né? Onde você forma a glicerina e com isso você tem moléculas agora separadas, cadeias de ésteres metílicos. É exatamente isso que nós chamamos de biodiesel, né? E esse biodiesel, ele tem uma composição, não é semelhante ao diesel, né? Porque aqui nós temos oxigênio e tal, mas ele tem uma composição que é possível em certos blends, em certos limites de mistura, ser misturados ao diesel, substituindo esse diesel. A produção de biodiesel, ela se dá através dessa reação, e essa reação chama-se transesterificação. De novo, transformação de óleos vegetais em cadeias de ésteres a partir da reação com álcool, geralmente utiliza-se metanol. É uma reação, após essa reação, você tem uma mistura bifásica, como você pode ver aqui, um biodiesel recém-saído da reação, em escala laboratorial, claro. Aqui em cima nós temos um conjunto de ésteres, basicamente, aqui embaixo a glicerina. É claro que tem excessos de catalisadores em ambas as fases, que devem ser purificados, mas esse daqui é o biodiesel que nós temos. No caso do Brasil, a produção de biodiesel ela se iniciou em 2005, hoje ela cresceu, né? Em função do aumento da demanda de diesel, da mistura obrigatória de biodiesel no diesel. Esse gráfico aqui não está completo, eu acho que pegou apenas alguns meses de 2020, mas essa mistura ela aumentou. E você iniciar, né, a produção de um biocombustível para abastecer um setor que é responsável por grande parte do consumo de energia no Brasil, que é o setor a diesel, você tem que começar com o que você já tem consolidado. Isso não foi diferente no caso do biodiesel. O Brasil, na época, tinha um setor de soja muito bem consolidado e isso hoje ainda é replicado na matriz de produção de biodiesel. Cerca de 70% a 75% do biodiesel produzido no Brasil hoje vem de óleo de soja, né, de óleo de soja. Uma outra parte de sebo bovino, né? E aí tem outros materiais graxos, outros tipos de óleos vegetais. Mas assim, sebo e óleo de soja é o que é utilizado para produzir biodiesel hoje no Brasil, principalmente óleo de soja. Mas o complicado, voltando à etapa agrícola, né? Quando nós vemos, por exemplo, no caso da soja, eu tiro cerca de 500, 400 litros de soja por hectare. A produção de biodiesel no Brasil hoje, ela se baseia em uma cultura que me fornece 400 a 500 litros de óleo por hectare. Óleo, não biodiesel, né? Mas de óleo por hectare. Enquanto nós temos culturas como as palmáceas, o dendê, agora fala-se muito da macaúba, que chega a 5.000, 6.000 litros de óleo por hectare. Né? Quando isso exemplifica que quando nós falamos de bioenergia, nós devemos estar atentos para evoluções em toda a cadeia, como nós vimos no caso do etanol de cana. Caminhando já para o final dessa nossa aula, é um assunto muito amplo, né? Então tem que fazer uma ginástica para falar de tudo. Nós observamos que, ao lado desses biocombustíveis convencionais, né, biodiesel, etanol, no caso, os Estados Unidos é o maior produtor de etanol do mundo, né, só que eles produzem etanol de milho, e o Brasil tem aumentado a sua produção de etanol de milho também, mas ao lado desses combustíveis convencionais, que nós chamamos de primeira geração, e que tem um grande problema de competir com alimentos, né, vem de milho, vem de soja, vem de dendê, vem de alimentos, né, de cana, nós temos combustíveis avançados, né? No caso do etanol 2G, que vocês podem ver aqui, né, que é um etanol de
de segunda geração, né, ele é proveniente de material lignocelulósico, madeira, basicamente, né? Aqui apenas um zoom-in da composição das células vegetais, e nós observamos que as células vegetais ela é composta por esse emaranhado de lignina, em vermelho, né? Hemicelulose, em azul, que envolve a celulose que eventualmente poderia ser transformada em açúcar e com isso ser fermentado. Então, toda vez que nós falamos de produção de etanol de segunda geração, são dois pontos que nós devemos considerar. O primeiro deles é uma forma de expor esta celulose. Então, eu tenho que expor, eu tenho que tirar esse emaranhado de hemicelulose e lignina. Então, o que nós chamamos de pré-tratamento, geralmente o mais comum hoje em dia, é o pré-tratamento de explosão a vapor. E um outro ponto, né, o pré-tratamento. Um outro ponto é a forma de transformar essa celulose em açúcares, que é o que hoje em dia nós temos ainda um pouco caro, mas muito estudado, a hidrólise enzimática, enzymatic hydrolysis, né, que transforma essa celulose em açúcares e açúcares são fermentados. Ao lado nós temos um diagrama de uma produção de etanol, né, através da rota de primeira geração. Então, aqui nós temos, de novo, né, a recepção da cana, a produção do bagaço. Esse bagaço ele é hoje em dia muito utilizado na cogeração, né? Mas a ideia da produção de etanol 2G é pegar parte desse bagaço, ou eventualmente a palha de cana que está no campo, e carreá-la ou carreá-los, né, em uma planta stand-alone ou uma planta integrada, né, mas destiná-los a um processo de pré-tratamento. E desse processo de pré-tratamento, um processo de hidrólise enzimática. E aqui nós temos os açúcares, né? Esses açúcares eventualmente poderiam ser destinados à fermentação, no caso aqui junto com os açúcares provenientes da cana. No Brasil, nós temos duas plantas de produção de etanol 2G. Ainda existem muitos interesses, né, para aumentar essas plantas, mas é uma tecnologia ainda cara e que o pré-tratamento é um dos grandes gargalos, né? Os grandes gargalos. Nós temos ainda como biocombustível avançado, no caso aqui não tem necessariamente uma competição com... não existe uma preocupação com a competição com alimentos, mas nós temos o diesel verde, né? O green diesel, que recentemente foi aceito, aprovado, digamos assim, reconhecido através de uma resolução da ANP. E junto com o diesel verde é possível produzir a bioquerosene, o Sustainable Aviation Fuels, esse SAF, que hoje em dia fala-se muito, né? Ambas as tecnologias de produção de diesel verde, a rota mais comum hoje em dia, como você pode ver nesse gráfico de maturidade tecnológica, é esta rota REFA, que é o hidrotratamento de óleos vegetais. Hidrotratamento de óleos vegetais, de maneira bem simplista, como vocês podem ver nessas reações, é inserir hidrogênios. Inserir hidrogênios no processo, se for para cá, né? De modo que você retire as ligações duplas, retire os átomos de oxigênio e promova, né, ao final, uma composição de uma cadeia de hidrocarbonetos próxima à cadeia de diesel. Então, eu poderia substituir de fato um combustível, geralmente que nós chamamos de drop-in, né? Pode ser utilizado em motores a combustão feitos para diesel, sem grandes modificações. E um dos grandes gargalos desse processo, já bem maduro, já produzido em alguns lugares, é exatamente a utilização de hidrogênio, né? Da onde que vai vir esse hidrogênio? Grande parte do hidrogênio hoje em dia vem da reforma a vapor de gás natural, por exemplo. Ok? Aqui nós temos um gráfico que apresenta o grande potencial desses combustíveis avançados aqui. Aqui eu já incluí também combustíveis marítimos, etanol 2G, né, para combustíveis de aviação e o diesel, né, o diesel verde. E nós vemos o seguinte, nas barras um pouco mais escuras, né, óleo combustível, querosene fóssil, gasolina, nós temos o consumo em 2019 para o Brasil desses combustíveis. Aqui está em termos energéticos. Nós vemos como o consumo de diesel ele é relevante, né?
E se eventualmente eu fosse utilizar áreas disponíveis para plantação de soja ou de palma, ou eventualmente de cana-de-açúcar, você vê como que é possível, através dessas tecnologias ou de hidrotratamento ou de etanol 2G, chegar próximos a esses valores ou apresentando um potencial importante, né, frente ao atual consumo de combustível fóssil. Se você olhar aqui, por exemplo, nessa barrinha aqui de baixo, pegando o potencial que nós temos de utilização de resíduos florestais e de resíduos de cana-de-açúcar, entenda resíduos de cana-de-açúcar como sendo bagaço e palha, e produzir etanol 2G a partir disso, eu conseguiria, em volume, não estou falando de aspectos econômicos aqui, mas em volume, produzir basicamente metade do que se consome de gasolina, sem competir com alimentos, né? Se nós migrarmos para diesel, nós observamos que se nós, ao invés de utilizarmos a produção de soja, nós migrarmos para a produção de palma em áreas degradadas, na região amazônica ou abaixo da região amazônica, considerando que palma vai me dar de 5 a 6 mil litros de óleo de palma por hectare, eu basicamente conseguiria produzir a mesma quantidade consumida, em termos energéticos, de óleo diesel. Então, a produtividade agrícola sempre interfere muito, e independente da produtividade agrícola, nós temos ainda entraves tecnológicos, né? Por exemplo, a produção de etanol 2G, mas o potencial ele é bem interessante, o potencial técnico ele é bem interessante. E por fim, gostaria de apresentar para vocês apenas um aspecto apenas de sustentabilidade de biocombustíveis. Ao longo dessa aula nós falamos de competição com alimentos, citei algum exemplo ali de interferência em geração de empregos, quando você mecaniza muito a sua cadeia de produção, né? Mas existe essa preocupação, isso aqui mereceria pelo menos um curso, só esse slide, né? Falando da sustentabilidade de biocombustíveis, mas o que eu quero deixar claro para vocês é ser renovável não necessariamente é sustentável. E a sustentabilidade dos biocombustíveis ela deve ser questionada da maneira mais ampla possível, né? E uma das ferramentas, apenas uma das ferramentas que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, diferente, já apresentei, né, quando falávamos de pegada de carbono, que lá é uma ferramenta também de fazer, é o chamado balanço energético. E o balanço energético ele se aproxima muito da pegada de carbono porque esse biocombustível, essa bioenergia, quer seja na forma de eletricidade, quer seja na forma de um combustível líquido, né, ela se baseia no ciclo de vida da produção desses recursos, né? E quando eu contabilizo toda a energia utilizada ao longo do ciclo de vida para a produção de um biocombustível, você chega a um indicador muito comum na literatura que é o Net Energy Ratio, que você contabiliza a quantidade de energia que eu gero pela quantidade de energia que eu consumi no ciclo de vida de produção de um combustível. Essa quantidade de energia que eu gero, muitas vezes está associado ao volume de etanol. No caso de eletricidade, já está na unidade de energia, mas no caso do etanol, ao volume de etanol. Eu gero tantos milhões de litros de etanol. Ora, cada etanol, 1 litro de etanol tem quantos kilojoule, megajoule de energia, né? Então, essa seria a energia de saída, a energia que eu entrego, a bioenergia, né? E aqui, na energia de entrada, eu contabilizo a energia de todos os insumos que eu uso. A utilização direta de energia, como eletricidade, mas eu uso energia no diesel que eu arei a terra, eu uso energia para fazer o fertilizante que eu consumi. Então, essa é a perspectiva de ciclo de vida. E quando você faz esse balanço, e veja que no output eu tenho a saída da bioenergia. E eu produzo, ou pelo menos eu acho que eu estou produzindo esta bioenergia, justamente para substituir os combustíveis fósseis. E o que nós percebemos, por exemplo, na produção de etanol, é um estudo um pouco antigo, mas os valores eles não são tão diferentes. A produção, vou pegar apenas a produção de etanol de milho e a produção de etanol de cana, que são as duas grandes matérias-primas que produzem etanol no mundo. Nós observamos que, dependendo do estudo, eu gasto mais energia para produzir uma unidade de energia, né? Ou seja, 0, sempre vai ficar menor que 1.
o meu processo produtivo ao longo do meu ciclo de vida, daquele etanol de milho, para produzir 1 megajoule de energia, eu gastei muito mais. Né, para cada unidade que eu invisto de energia, eu estou produzindo 0,61 unidades de bioenergia. A agricultura é extremamente mecanizada. Isso porque eu não estou considerando, existem outras formas de calcular esse indicador, considerando o input fóssil. Considerando que os Estados Unidos é basicamente baseado em fóssil, você está investindo 1 unidade fóssil para produzir 0,61 unidades renováveis, né? No caso da cana-de-açúcar, isso daqui é muito diferente, esses números são muito consolidados. Para cada unidade de energia que você investe no sistema produtivo do etanol de cana, desde a etapa agrícola, isso vai me gerar de 8 a 10 unidades de energia. Isso se dá muito porque a alta produtividade da cana, né, tira 80 toneladas de cana por hectare, 6 mil litros de etanol por hectare, e a reutilização dos resíduos, utilizar torta de filtro e vinhaça no campo diminui o consumo de fertilizantes, a geração de eletricidade, por exemplo. Quando nós olhamos no caso do biodiesel, a produtividade agrícola ela interfere muito, né? E a reutilização dos resíduos do processo produtivo. Então nós vemos aqui as palmáceas em comparação com a soja. Então isso daí é apenas uma forma, né, um mecanismo, um indicador de sustentabilidade de biocombustíveis, o balanço energético, que veio até antes da pegada de carbono, né? O balanço energético de cadeias produtivas foi, digamos assim, um dos precursores da análise de ciclo de vida. Mas é uma ferramenta que vale muito a pena vocês, pelo menos, saberem que existe. E quando nós falamos de bioenergia, não adianta. Etapa agrícola e a reutilização de resíduos do processo, ela acaba interferindo bastante na utilização ou na produção mais adequada, sustentável de um recurso bioenergético, ok? Agradeço muito a atenção de vocês, peço desculpas pelo avançado, mas é um tema muito relevante. Nos vemos na próxima. Muito obrigado.